Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez eu pretendo falar de uma obra que é um pouco antiga, que eu sei que não tá muito no hype, tá longe de tá, mas é um assunto que eu queria falar porque esse filme eu assisti recentemente, e realmente ele me despertou esse gatilho de querer pesquisar sobre, e eu vi que o poço era muito mais fundo do que pelo menos eu achava. Apesar de eu não pretender falar do Perfect Blue inteiro, eu vou acabar dando um aviso aqui de spoiler, porque eu vou contar muita coisa, e na verdade eu vou resumir a primeira parte aqui, tudo aquilo que eu preciso dizer para dar o contexto naquilo que eu quero falar. Então vamos direto ao ponto para não enrolar. Mima é a protagonista de Perfect Blue. Ela é uma idol, assim como, sei lá, um grupo de K-pop, só aqui do Japão. Ela é muito boa como idol, na verdade, ela é bem conhecida, assim como o nível de um Jimin do BTS. Sim, eu vou comparar muito isso. Mas a diferença é que logo no começo do filme, ela já anuncia que ela tá saindo dessa carreira para poder entrar na carreira de atriz, que ela queria muito. Que eu acho que eu nem preciso dizer que alguns fãs ficam muito putos com essa decisão dela e chega até dela receber um fax em casa chamando ela de traidora porque abandonou o grupo. E todo esse ódio de fãs e percebendo que talvez ela realmente abandonou as amigas do grupo, ela começa a se questionar se realmente foi uma boa escolha ir ser atriz. Mas bem, ela já foi, não tem como voltar. E depois de algumas gravações com ela, acaba que rola uma série de assassinatos por causa dela, que provavelmente é algum fã que tá fazendo porque eles estão manchando a imagem da idol que ela era. Onde ela se pega mais com o questionamento de que talvez a idol que ela era não é quem ela é agora, e sim era uma pessoa completamente diferente, ou talvez uma pessoa que não era ela porque tinha que parecer diferente na mídia. Assim como qualquer idol de música ou qualquer coisa do tipo, onde realmente ele não é ele na TV. Aonde mais pra frente no filme, querendo tirar essa imagem de idol perfeitinha que todo mundo tinha dela, ela topa fazer uma cena até de abuso. Porque o diretor tava querendo muito e a secretária mesmo falando que não, a Mima aceitou e pronto. E quando chega a cena que ela tem que gravar essa cena de abuso, acaba que essa cena rola e ela é um pouco mais grotesca do que o esperado, na verdade, porque é um pouco assustadora. Teve momentos no filme que eu olhei pro lado porque eu não aguentei ficar olhando muito para aquela cena. Além de Perfect Blue ter nudez explícita e a cena ser completamente nojenta, grotesca e bizarramente escrota, é lógico que eu não vou poder colocar isso aqui no YouTube passando de fundo. Apesar do ato não ser de verdade, né, ele foi só simulado, ele foi como se fosse real pra Mima e foi uma coisa muito assustadora, porque se pensar meio que essa imagem que ela vai colocar para as pessoas que eram fãs da idol que ela era. E é claro que isso bate muito na cabeça dela. Primeiro que é como se fosse realmente um abuso pra ela, então foi uma coisa muito assustadora e muito grotesca. E outra que ela começa a alucinar com a própria idol dela como uma segunda pessoa na casa dela. E até na vida dela, né? Onde aí começa toda a loucura do filme, onde você se sente igual a protagonista e não entende mais nada do que tá acontecendo. É sério. E é claramente plausível a Mima tá desse jeito, até porque a cena que ela gravou vai ser o jeito que eles vão ver ela, ao mesmo tempo que isso tá perturbando a cabeça dela, só que contrato é contrato, ela não podia deixar de fazer essa cena. Quer dizer, até podia, mas ela já assinou, então pronto, tá lá o nome dela. E com ela tendo esse pensamento de que talvez a vida de idol era melhor, por mais que também era um pouco mais falsa, ainda era melhor. Mas obviamente, depois de ter gravado essa cena, ela não vai poder voltar a ser uma idol, até porque ninguém quer como idol uma pessoa que fez um filme com uma cena totalmente adulta desse jeito. E bem, é só até essa parte que eu quero resumir desse filme, por mais que ele tem muita coisa que eu acho maravilhosa, eu queria fazer um vídeo falando inteiro esse filme, mas eu vou deixar essa ideia pra depois, talvez. Eu creio que pelo menos o que eu contei vai poder fazer parte daquilo que eu quero explicar pro resto do vídeo inteiro. Perfect Blue, além de ser um filme de suspense e mistério, muito bom inclusive, ele também é uma crítica a todo esse esquema de idols e todo esse esquema de atrizes que tem que surgir, e é uma coisa um pouco assustadora até. Como eu falei, a cena de abuso é completamente escrota e completamente doentia, mas ela funciona perfeitamente para servir como crítica a quem faz esse tipo de cena e não percebe o lado da atriz ou às vezes só quer romantizar esse tipo de coisa, o que é uma coisa mais nojenta ainda. E é nesse ponto que eu queria chegar, em como a mídia romantiza coisas que não deveria se romantizar nunca, e em como a vida de idol você é apenas um produto, o ideal de pessoa que você não é daquele jeito só pra você passar a ser, pra poder encantar as pessoas e gerar mais renda. E por mais que pareça muito absurdo, tem relatos que mostram que isso não é tão fora da realidade assim. E sobre como a mídia romantiza esse tipo de coisa que não é pra ser romantizada, é esse ponto que eu queria focar agora. Afinal, não só o abuso, mas também a violência e até serial killers são muito romantizados numa mídia onde isso não deveria nunca ser romantizado do jeito que é, isso é bem claro. Mas no final das contas só fica parecendo que isso gera mais lucro e é isso aí que a empresa vai fazer. E sinceramente eles não estão errados, isso realmente gera lucro. E tem a desculpinha famosa de que deixa o conteúdo mais maduro, entre muitas aspas.
E você pode reparar muito bem nisso, como a romantização dessa violência ou uma justificativa para essa violência acontecer, como no caso do filme do Joker. Não me entenda mal, eu realmente gosto desse filme, eu acho Joker um filme muito bom da DC, ou pelo menos o último tão bom quanto. Mas eu tenho que admitir que Joker literalmente romantiza essa violência colocando uma justificativa para ela acontecer, como o ponto que você olha o que o protagonista faz e é justificável ele cometer o que ele comete. Coisa que no fundo a gente sabe que não é assim que a banda toca. Até porque ao invés do Coringa ser um cara muito assustador para as pessoas ficarem tipo, nossa, esse é o vilão do Batman que realmente vai ficar muito único desse jeito que vai ser contada essa história. Na verdade, o que rolou foi pessoas se fingindo de Coringa e falando como se entendesse o lado dele, como se fosse totalmente igual, sabendo que não é. Até porque se fosse assim, então qualquer justificativa para uma pessoa que sofre bullying ou tem uma doença mental seria tipo, descontra na sociedade, a culpa é dela e não sua. E no final todo mundo sabe que a culpa é de ambos, então não adianta essa desculpa para você fazer um monte de assassinatos e ficar de boa. E até a série de serial killer da Netflix do Jeffrey Dahmer, que essa é a mais polêmica nesse quesito porque realmente ela chegou a romantizar os atos do Jeffrey Dahmer, mostrando um passado que eu não sei se foi realmente contado dessa forma, no caso se a história foi realmente real da infância dele, mas eu garanto que você ser só um menino esquisito que ninguém entende muito bem e crescer num lar onde a violência é extrema não te faz justificar um monte de canibalismo que você cometeu com pessoas inocentes. E o pior da série é que na metade pra frente ela totalmente troca. E tudo bem, isso até que ficou interessante, eu diria. Até porque da metade pra frente eles fizeram questão de mostrar melhor o lado das vítimas e realmente focar nelas como deveria ter feito. Mas confesso que eu não vou focar muito nesse assunto, senão eu estaria roubando o conteúdo do Tropia que ele já fez e é um vídeo incrível, então eu recomendo pra vocês também irem assistir, caso quiserem saber mais do que eu tô falando. E o problema é que a maioria do estúdio que faz esses filmes, séries desse jeito, sempre colocam a culpa no público quando isso alavanca demais. E de certa forma eu não vou passar pano pro público, porque realmente isso é muito mal interpretado por muita gente que acha que sabe de muita coisa e no final vangloria uma coisa que é criminosa até demais. E pode ser tanto um monte de adolescente no TikTok, no Twitter querendo pagar diferentão, se identificando com o Coringa ou querendo amar o Jeffrey Dahmer, ou tanto entender a mensagem errada do filme ou da série que está sendo retratada. Mas eu também não vou passar o pano pro estúdio e dizer que eles também falham nisso, até porque se a série do Jeffrey Dahmer focasse mais nas vítimas, você teria um pouco mais de nojo pelas atitudes que o Jeffrey fez, e se você focar no Coringa, tudo que ele passou não justifica uma criança ver os pais sendo mortos num beco, até porque a Thomas Wayne era culpado de algumas coisas, óbvio, mas o Bruce Wayne, se tu pensar, ele era só uma criança e não tinha nada a ver com isso. Mas é óbvio que isso não chama tanta atenção quando a gente vê o outro lado da moeda e a gente se identificar com ele, o que é uma coisa um pouco bizarra de se fazer quando se trata de um assassino, mas que funciona de certa forma, é legal. Mas voltando para o tema de Perfect Blue trata esses assassinatos, só que não romantiza eles, muito pelo contrário. Aqui a gente vê o lado da vítima, da forma mais pura possível. A gente também não entende as coisas assim como ela, as coisas vão acontecendo e você também fica assustado assim como ela, e as coisas vão fluindo muito bem. Esse filme, inclusive, é muito bom de querer te fazer se identificar muito com esse personagem na história. Mas eu diria que a crítica sobre a romantização que a mídia faz e que nunca deveria ter feito, que Perfect Blue retrata, é sobre o abuso. E tudo bem, muitos filmes usam o abuso justamente para retratar como isso é uma coisa horrível, e realmente é. O porém é que todo mundo que tá na internet sabe muito bem que muitas mídias romantizam isso. E não me leve a mal, mas eu tenho que dizer isso, que a japonesa é a pior nesse quesito. Romantizando um assédio em um anime só porque é mais engraçadinho, ou sempre colocando alguma coisa pervertida só pra ser legal. E no final, para pra pensar do outro lado da moeda, isso não é meio esquisito? Tipo, uma menina não vai se apaixonar porque você olhou debaixo da saia dela quando você teve a chance, eu acho. E nem preciso dizer que tem muitas coisas um pouco de atos libidinosos que o Japão faz questão de colocar crianças como se não fosse nada e não vem dizer, a personagem tem tal idade e tudo mais, porque sim, isso parece criança, isso pode levar a algum tipo de crime. Ou pelo menos retratar isso já é doentio um pouco. Assim como também nesses mesmos quadrinhos desse tema, tem muitos esquemas de abuso que são romantizados e tipo, nossa, tá tudo bem, e no final o personagem gostou. E é a coisa mais doentia que eu já vi. E toda a comunidade otaku trata como uma piadinha que tá tudo bem. Eu até entendo que realmente eles não podem fazer nada sobre isso. E eu devo dizer que diferente de muitas obras que tratam o abuso de uma forma diferente, ou trata de uma forma nojenta, claro, mas que só serve para justificar algum tipo de violência, ou pelo menos só para fazer de novo o papel feminino no filme ser mais frágil, eu diria. Em Perfect Blue isso acontece de outra maneira, realmente mostra como isso é bizarramente até porque não acontece o ato em si, mas sim uma gravação desse ato, e você vê o quanto isso é perturbador até pra atriz que tá fazendo isso, porque não é um ato, mas simula até demais. E eu acho isso completamente babaca e ridículo,
Mas bem, é a minha opinião e sinceramente eu não posso fazer nada pra mudar isso. Eu só queria divulgar meu ódio por isso mesmo. E sobre idols que eu tinha falado que eu ia comentar, na verdade era mais o fato de como idols são sempre muito artificiais e são sempre pra agradar o público. Então até a vida amorosa deles é muito bem controlada, ao ponto de não poder namorar pelo menos não à mostra e ao mesmo tempo que é muito bem controladinho, muito certinho. E eu queria falar muito mais sobre idols aqui, só que o vídeo já tá um pouco longo e também eu não tenho informações concretas pra dar e eu não vou dar informação duvidosa aqui. Mas eu acho que nem precisa de chegar a alguma fonte pra você saber o quanto essa vida é controlada e o quanto é certinha pra fazer bem ao público que gosta muito dessas pessoas. E não tem nada de errado nisso, na verdade, eu acho até que de boa, só que eu acho um pouco assustador o fato de como a imprensa controla muito essas pessoas além da conta. Até porque tudo bem, você tem uma responsabilidade pela sua imagem como idol e tudo aquilo que você influencia, mas isso não deveria te impedir de ser uma pessoa normal e agir como você age naturalmente. Eu acho que isso não influenciaria de uma maneira ruim as pessoas em volta. E bem, o vídeo vai ficando por aqui, é meio que isso que eu queria falar, é mais um desabafo de coisas que eu parei pra pensar sobre cinema e mídias no geral, né, no caso. E é isso, se você gostou, deixa o like, se você não gostou, pode deixar o dislike, mas comente porque você não gostou e comente a sua opinião, isso é muito importante, porque mesmo se for uma opinião contrária à minha, tá tudo bem, você pode falar que eu acho que muita gente discordaria de algumas coisas e tá tudo bem, é normal, é minha opinião. Você não é obrigado a ter a mesma opinião. E é isso, se inscreva no canal, eu tô gostando muito que o canal cresceu até demais. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E fiquem bem, fiquem com Deus e tchau.